Olá, está no ar mais um programa da TV CRA-RJ e hoje nós vamos conversar com o professor e juiz William Douglas. Tudo bem, professor? Tudo bem, juiz? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo e com a CRA. É um prazer tê-lo conosco. Além da profissão de professor e de já ser juiz há bastante tempo, você tem uma outra vertente, né? Podemos dizer uma vertente profissional, que é o trabalho como autor. Como isso começou? Bem, primeiro teve a construção do juiz e do professor, que quando ficou pronto, aí depois já tem uma base. Então, na verdade, o autor ele veio depois. Muitas vezes na vida profissional a pessoa tem pressa de ter o resultado, sair correndo para conseguir tudo, e normalmente não funciona assim. Então, eu passei no concurso, primeiro fui reprovado várias vezes, depois aprovado várias vezes em concurso, aí comecei a ensinar as pessoas a passarem em concurso através do livro, aí disso aí já surgiu o professor, então foi em paralelo virar um bom juiz. Eu sou premiado por produtividade, eu acho isso importante, até para poder ter paz para fazer outras coisas, você tem que estar em dia com o serviço, de preferência além, e aí o professor gerou o escritor, e aquilo que era uma aula, que era uma palestra, acabou virando livro. Então, o caminho acabou sendo esse. Os seus livros hoje, que têm uma maior demanda no mercado editorial, são os livros de sucesso profissional e os livros voltados para concurso. Além disso, você tem livros na sua área também, na área jurídica. Isso. Eu comecei escrevendo, tudo era jurídico, era livro de direito constitucional, direito administrativo, era tudo direito penal. O dia a dia, né? Isso, exato. Mas o que realmente acabou gerando maior interesse foram os livros de concurso, os livros de sucesso na iniciativa privada. Por quê? Direito constitucional, eu tinha até um bom livro, mas tem 80 bons livros no mercado. Agora, livro sobre como passar em provas e concurso não existia. O primeiro livro que foi escrito foi o meu, acabou iniciando uma nova matéria. A gente hoje já tem uma matéria nova, que é sucesso profissional. Algumas universidades, inclusive, já têm uma cadeira sobre sucesso profissional. Que bacana. E isso começou com o livro. E desse sucesso que eu falei sobre sucesso em concurso público, acabou surgindo muita gente perguntando como ter outro sucesso. Porque eu tive sucesso no concurso, mas depois tive sucesso como juiz, os prêmios por produtividade. Sucesso como escritor. Eu entrei em lista de mais vendido, na Veja, na Você S.A., na Folha de São Paulo. Tenho uma quantidade boa de livros vendidos, já estou quase com 1 milhão de livros vendidos. Já falei para mais de 1,5 milhão de pessoas. Então as pessoas falaram, não, peraí, você tem sucesso no concurso, como juiz, como escritor, como palestrante, qual é o grande segredo? E o grande segredo é assustador, porque é um livro que todo mundo vê como um livro de religião. Então, eu estou falando da Bíblia. Então, muita gente não lê a Bíblia porque não gosta de religião. E quem lê a Bíblia como livro de religião. E tanto o primeiro grupo quanto o segundo perdem muito a Bíblia como manual. E aí, meus parabéns para o Conselho de Administração, né? Nada na vida se faz sem um bom administrador. E a Bíblia é o melhor livro que já foi escrito para administradores em toda a história da humanidade. Eu consigo demonstrar isso sem usar argumentos religiosos, porque eles só se aplicam a quem acredita na religião. Mas se a gente vai estudar os grandes administradores, você vai ter que reconhecer que eles já citavam a Bíblia, talvez sem saber, mas com certeza o conhecimento que eles passam, um Kotler, um Jim Collins, um Drucker, esses cidadãos todos, eles aplicam a Bíblia. Então vamos começar por esse aqui? As 25 leis bíblicas do sucesso. O que retrata esse livro que tem tanto sucesso assim, que foi um dos mais vendidos, um dos 10 mais vendidos? A primeira coisa importante dizer para você é que não é um livro que fala de religião, não fala de Deus, de diabo, de inferno, de céu. É um livro que fala tão somente sobre sucesso profissional. Não é o assunto que um religioso vai dar prioridade, mas é um assunto que tanto religiosos quanto não religiosos têm interesse. O que eu e o Rubens Teixeira, que é meu coautor, que o Rubens Teixeira é interessante dizer que ele tem 3 graduações, tem mestrado em energia nuclear pelo IME e tem doutorado em economia pela UF, e a monografia dele sobre economia foi premiada pelo Banco Central. Então ele, nessa área aí de financeira, ele é bastante
bastante forte, né, como acadêmico, e também como eu, um leitor quanto mais da Bíblia. O que eu e ele fizemos? Nós lemos a Bíblia de capa a capa, e todos os trechos que falavam sobre ter sucesso profissional, a gente selecionou. Depois que a gente selecionou, a gente separou o seguinte, tá bom, do que é aqui que só serve para quem acredita em Deus? A gente separou e fizemos um segundo livro, que é esse livro aqui, que é o Sociedade com Deus, mas esse livro aqui é para quem acredita em Deus. Então, não é nem objeto da nossa conversa hoje. O 25 Leis, a gente pegou esse livro aqui, a gente colocou o que qualquer pessoa pode ser beneficiada e que é confirmado pela ciência, ou por pesquisa científica, ou pela história, ou por grandes administradores. Então, a gente tomou o cuidado de tudo o que a gente fala que está na Bíblia e que serve, a gente prova o seguinte, olha, mas se você não acredita na Bíblia, acha que é um livro antigo, ok, mas fulano de tal diz isso. Então, você pega, por exemplo, Philip Kotler, que é o papa, é o cara, né, no marketing, quando ele fala em marketing 3.0, que é o ponto mais evoluído que ele chegou, depois do 1.0, 2.0, o Kotler chega lá e fala assim, qual é o objetivo do marketing? Aí o Kotler fala claramente que é tornar o mundo um lugar melhor. E a gente fala, olha, a Bíblia já dizia isso, Jesus falava isso lá na Galileia. Já sabemos. Isso aí não é uma grande novidade. A questão de se preocupar com o lado espiritual das pessoas, não de religiosidade, mas dos valores, de estar bem, que é um outro conceito bem moderno, que é a espiritualidade na empresa, não do ponto de vista de proselitismo religioso, mas espiritualidade para fazer a pessoa trabalhar mais feliz, com mais dedicação, quanto também a espiritualidade para a pessoa lidar com uma crise. Então, se a pessoa só pensa em dinheiro e passa por uma crise como a de 2008 ou a crise de 29, a gente sabe que tem um monte de suicídio de empresário, de gente que lida com essa área, e quem tem alguma base de espiritualidade consegue lidar melhor com essas variações. Então, se fala disso, e para quem segue a Bíblia, o trabalho é uma expressão sagrada, né? Então, ele tem que ser um bom trabalhador. Então, dentro do livro, a gente separa assim, o que atrapalha a pessoa crescer? Aí a gente brinca com a ideia de pecado, a gente fala quais são os pecados que atrapalham qualquer carreira. E aí, quando a gente fala dos pecados que atrapalham qualquer carreira, aí a gente fala, por exemplo, de ter pressa por resultado, né? Ter pressa no resultado de uma carreira, de um investimento, de um produto, a questão de não fazer investimento, que é a avareza, a falta de prazer no trabalho, que é a pessoa que não gosta de trabalhar, só quer ir para o lazer, então óbvio que ela não vai render tanto quanto aquela que aprendeu a descobrir o prazer no trabalho. Tem a questão de inveja, de você ficar tomando conta da vida dos outros em vez de investir na sua, a questão da preguiça. Obviamente o preguiçoso ele não progride e a gente até fala, você pode até ser preguiçoso, mas você vai ter que criar sistemas onde você possa ter o seu momento de preguiça, mas mantendo a produtividade. E aí entra, por exemplo, a distribuição de lucro, tem várias ideias. E a questão do orgulho. E o orgulho, ele atrapalha muito a vida profissional, tanto daquele que é orgulhoso e não quer aprender, quanto principalmente, e aí o Jim Collins fala muito disso, as 22 leis do marketing falam muito disso, da pessoa que chega no sucesso e porque teve sucesso acha que nunca mais vai errar e aí fica arrogante. E o melhor exemplo é a nossa seleção brasileira, que chegou arrogante nessa Copa e saiu com um 7-1 carimbado, ensinando humildade. Mas isso são algumas linhas. Isso aqui são as leis negativas, a gente também tem as leis positivas, que são aí sim 25 leis focadas em inteligência para trabalhar, né, a sabedoria, a busca de sabedoria, o trabalho em si, o que você pode fazer para o seu trabalho render mais, a questão da integridade, que as pessoas acham que é assunto de moralidade, não é, tanto que a máfia não é uma organização religiosa e existe integridade dos seus membros. Tem a questão da gente chama da lei do amor, que também assusta para quem não entende, mas a gente prova que ela funciona. E, por fim, as leis que trazem satisfação pessoal, como, por exemplo, a generosidade. Então, o livro está todo montado nessa ideia de leis do sucesso e leis que vão funcionar, são leis da natureza. Elas vão acontecer, quer o administrador conheça ou não, quer concorde ou não, ele vai ter o resultado em cima de seguir ou não as leis do sucesso. Quanto tempo de elaboração, pesquisa e construção do livro?
olha, no meu caso, 40 anos. porque eu lá pelos 7 anos eu comecei a vender no bairro, eu vendia presilha de cabelo para recém-nascido, né? Então eu saía pelas ruas batendo na porta e vendendo. Eu acho que foi meu primeiro negócio, venda de presilha. Foi um negócio que quebrou, não havia recém-nascidos suficientes no bairro, né? E minha mãe não deixava ir mais para longe. Depois eu me lembro de eu ter plantado milho no fundo lá do quintal lá de casa, e deu certo, mas depois deu uma praga. O milho estava enorme, aí teve uma praga e o milho todo foi para o espaço. Foi um problema de direito ambiental também, mas acabou sendo útil porque eu não sabia para quem que eu ia vender tanto milho. Então, o meu terceiro negócio foi venda de borracha. E aí eu fui, quer dizer, eu desde pequeno eu tinha esse vírus empreendedor, que é o vírus que tem que ter no administrador, no empreendedor, no empresário, mas também num gerente. Qualquer bom administrador tem que ter esse vírus de criar. E eu tinha. Foi um vírus que foi meio... não vou dizer que ele foi assassinado, mas ele, pelo menos, ele foi congelado pelos meus pais, que queriam que eu fizesse concurso público. Então, a lógica... E isso é uma discussão que a gente tem hoje. A gente tem... Outro dia estava lá no site dos administradores um artigo, e você já viu que eu gosto de administração, né? Eu gosto do CRA, eu gosto de livro de administração, e tinha um livro criticando que no Brasil os gênios, em vez de criar empresa, vão fazer concurso. E é uma mentalidade que a gente tem que discutir, e era uma mentalidade dos meus pais. Montar empresa para o meu pai, para que correr tanto risco? Faz concurso. Eu fiz, eu obedeci, eu sou um filho obediente. E aí eu fiz o concurso, mas depois que o concurso me deu a base, aí o vírus empreendedor voltou à ativa. Algum livro sobre empreendedorismo? Olha só, esse livro acaba sendo, o 25 Leis é muito um livro sobre empreender, mas tem outros. Eu tenho um livro sobre maratona. Então, quando a gente fala de empreender, as pessoas às vezes limitam isso a montar empresa. Mas você resolver correr uma maratona é empreendedorismo, você resolver salvar um casamento, aí realmente isso é subir o Everest. Mas você tem várias ideias. Quer dizer, sempre que a gente fala de sair de um lugar e ir para o outro, isso pode ser chamado de empreendedorismo, pode ser o trabalho do coaching, porque o coaching também ajuda você a sair de um lugar para o outro. Mas você tem na Bíblia, por exemplo, o povo de Israel que sai do Egito e vai para a Terra Prometida, passando lá pelas pragas, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo deserto. Também é empreendedorismo. E em todos esses lugares, se você reparar, sempre tem regras para a pessoa ter sucesso. E aí são as leis bíblicas de sucesso. Mas é interessante ver isso. Quando eu passei no concurso e tive a estabilidade financeira, eu acabei não me acomodando. Foi a hora que, até porque as contas já estavam pagas, eu tinha tempo livre, aí eu resolvi correr uma maratona, corri a maratona, escrevi um livro sobre como correr maratona, depois saíram os livros, começaram a sair as palestras, e se eu hoje tenho um lado bem iniciativa privada, eu devo esse lado à Justiça Federal, que me deu base para sair. E se eu sou hoje um juiz produtivo, eu devo isso aos grandes administradores, e a ciência da administração, aquilo que vocês aqui do CRA trabalham o tempo todo, porque o que eu fiz de diferente na 4ª Vara Federal de Niterói, que transformou a vara em uma vara acima da média, foi justamente aplicar as ideias de administradores, a começar pelo William Deming. Eu li um livro sobre o William Deming e falei, esse negócio aqui funciona, é legal, vou aplicar isso na 4ª Vara, eliminar o retrabalho, eliminar os fiscais de qualidade e transformar cada pessoa no seu próprio fiscal, cada pessoa em alguém comprometido com o resultado final. Isso tudo eu aprendi em livro de administração, não aprendi num livro de direito, nem no Código Civil, e talvez o que falte ao Poder Judiciário brasileiro é mais administrador, é mais administração. Além dos administradores que nós temos aqui no Conselho, nós também temos muitos estudantes que são registrados e que certamente pensam em fazer concurso. Por isso, queria que você contasse um pouco da história do como passar em provas e concursos, né? O que ele ajuda o estudante, o administrador formado? O que muda quando você lê esse livro? Bem, primeiro é importante registrar que hoje nós temos quantidade enorme de concursos que o administrador pode fazer. Então, a gente tem os concursos aí para a Receita Federal, para o INSS, para o Auditor do Trabalho.
vários cargos aí para tribunais, com salários competitivos. Inclusive, o pessoal da iniciativa privada tem crise com o concurso público. Às vezes eu vou fazer palestra em empresa e quem me contrata fala assim, olha, por favor, não fala de concurso público, porque o concurso público é o terror lá do... É concorrente da empresa privada. É o concorrente na questão da seleção. E veja, tem um lado bom. Que bom que tem alguém pagando bem aí para a empresa achar que tem que pagar melhor. Eu acho que presta um grande favor a todos os trabalhadores da iniciativa privada, você tem um empregador bom, porque o governo é um bom empregador. E o problema não é o que você paga bem ao servidor público, o problema é obrigar o servidor a devolver essa remuneração em forma de um serviço bem feito. Então, o discurso não o servidor público tem que ganhar menos. Não, ele tem que trabalhar compatível com quanto que ele ganha. Essa que é a lógica positiva, a lógica assertiva. Mas hoje você tem uma alternativa muito boa para quem tem a formação em qualquer curso superior, mas o administrador... Qualquer empresa precisa de um administrador. Precisa de administrador e nós no serviço público também. Então a gente já tem concurso para administradores, para gestores, é um nome que deram para o cargo, então você já tem vários concursos para gestor público, e aí ninguém melhor do que um administrador para ser gestor. Mas nós temos cargos como, por exemplo, um analista judiciário, um auditor da Receita, um auditor do trabalho, são cargos em que o administrador vai fazer belíssimas coisas ali. E para isso, estudar para o concurso, e para isso esse livro vai ser útil, porque nesse livro eu coloquei todos os erros que eu cometi e como eu consertei, e todos os acertos que eu tive e como a pessoa pode reproduzir. Então, foi o primeiro livro escrito nessa matéria, continua sendo o livro mais completo, tanto que ninguém lançou um livro com essa quantidade. Claro que a gente tem um livro de resumo também para a pessoa que está com pressa, tem um resumo do como passar. Mas ali tem, e isso também, eu tenho um site, ele é inteiramente gratuito, que ensina como estudar, como se organizar, como memorizar, como lidar com o lado emocional, até como chutar o livro e o site ensina. É williamdouglas.com.br. Isso, exato. E então qualquer pessoa chegando lá tem artigos, vídeo, dica, tem bastante material para que pessoa mesmo que não tenha dinheiro e queira aprender a estudar, vai conseguir pelo site. Quem quiser um pouco mais fundo, o livro tem bastante informação. E esse livro foi um livro que eu fiz por causa das leis bíblicas de sucesso. Tá ótimo, William. Muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer para os nossos administradores e estudantes? Olha, eu terminaria com 2 leis bíblicas, que você aí que está assistindo, você não precisa acreditar em Deus. Se Deus não existir, vai funcionar do mesmo jeito. A primeira delas é uma lei da natureza. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso, embora tenha um discurso que pareça religioso, isso é física, isso é agronomia. Você semeia, você colhe. E aí fica a pergunta, o que você tem semeado? E aplicar essa ideia. Eu escrevi esse livro porque eu procurava as pessoas que queriam passar. Quando eu queria passar, eu procurava quem já tinha passado e ninguém tinha tempo para quem não passou. Ninguém tinha tempo para o fracassado que não passou no concurso. Fui lá, passei. Quando eu passei, as pessoas começaram a me procurar. Só que ao invés de seguir esse paradigma do cada um por si, eu segui o paradigma da chamada regra de ouro, que já foi estudada pelo Napoleão Hill, que é trate o outro como gostaria de ser tratado. E aí eu escrevi o livro para ajudar as pessoas que ainda não tinham passado a conseguir passar, ensinando tudo que eu sabia sobre como passar em concurso. Então foi uma lei bíblica, trate o outro como gostaria de ser tratado, que é um ensinamento de Jesus, que eu apliquei na minha vida profissional. Isso me deu esse livro, me deu fama, me deu dinheiro, me deu credibilidade, me deu um monte de portas abertas, e foi só uma única regra, trate o outro como gostaria de ser tratado. Eu tenho aplicado isso na quarta vara, dentro da minha casa, no meu casamento, com os meus amigos, com os meus sócios, no ambiente corporativo, e eu posso dizer para quem está aí participando dessa conversa com a gente, que se você seguir essa única regra, tratar o outro como gostaria de ser tratado, a gente muda esse país. Obrigada mais uma vez. Ok. Muito obrigado. Prazer estar contigo e com a TV CRA. Nós conversamos com um juiz e professor e autor de livros
ligados a concurso, empreendedorismo e a sucesso profissional, William Douglas, aqui na TV e Rádio CRA-RJ.